Bom dia, Camila. Bom dia para quem já está chegando aí também, para quem vai ver esse vídeo daqui a pouco também. Bom dia, Lídia. Bom dia para todos que já estão assistindo, né? E mais uma vez, bom dia para todos que ainda vão assistir a essa live hoje de Teoria Geral do Processo para as turmas de segundo e terceiro semestre da Universidade Brasil. Bom dia, dona Fátima. A senhora não precisa estar assistindo isso aqui hoje, hein? Você já passou faz um tempinho já por essas questões aqui envolvendo Teoria Geral do Processo, hein? Mas de qualquer maneira, seja muito bem-vinda aqui à nossa aula de Teoria Geral do Processo. Bom, como eu já tenho feito essas lives desde quarta-feira, né, que eu decidi começar a fazer essas lives para os nossos alunos que estavam tendo algum tipo de dificuldade em fazer o seu autoestudo por meio dessas mídias digitais, né, que foram disponibilizados para que nesse período que nós estamos sofrendo aí com essa pandemia de coronavírus, né, o nosso estado de calamidade pública, né, desde quarta-feira eu tenho falado, né, comentado bastante com vocês, alunos, né, o porquê que eu resolvi fazer essas lives, né, por meio do Instagram. Eu tentei, entre outros mecanismos, né, ver qual seria a melhor maneira de estar conversando com vocês, né, diretamente, né, em tempo real, de uma maneira que eu possa ter uma interação maior com vocês, né? E o Google Classroom é uma plataforma bastante interessante. Eu tenho disponibilizado os materiais, colocado os pontos de pesquisa, fazendo a correção das atividades ali com vocês também. Mas eu não consigo ter esse mesmo tipo de conversa, né? Esse mesmo tipo de diálogo aqui com vocês em tempo real, no qual vocês podem inclusive estar fazendo as suas perguntas e eu já posso estar imediatamente aqui respondendo também. Uma coisa que eu tenho visto bastante o pessoal reclamar, eu falei isso na live de quarta-feira, falei isso nas duas lives de ontem à noite também, uma delas inclusive acabou não ficando disponível aí para vocês por um erro meu, e vou falar hoje novamente, tá? Muitos alunos estão falando que não estão acostumados a ficar fazendo esse autoestudo, da quantidade de material que tem sido postado, do volume de bibliografias indicadas, enfim, que não está com esse costume de fazer tanta leitura do jeito que a gente está propondo ali no Google Classroom. Só que, senhores, para quem já viu as lives anteriores, já sabem exatamente o que eu vou dizer agora, tá? Quando vocês começaram a fazer a faculdade de Direito, né, uma das coisas que falaram para vocês é que acadêmico de Direito, né, tem que gostar de ler, porque vai ler muito, tá? E falaram isso porque isso realmente é verdade. Vocês precisam ler muito. Ah, professor, mas eu não estou acostumado a ficar fazendo tantas leituras assim. Tenho uma péssima notícia para você. Até agora, então, você estava estudando errado, tá bom? Acadêmico de Direito tem que fazer muita leitura, sim. Aula é importante? Presencial? Claro que é, né? Vocês precisam de direcionamento. As videoaulas que estão disponíveis aí no YouTube também são importantes? Não tenho dúvida que também são importantes. Mas quem estuda o direito, quem é um operador do direito, precisa necessariamente lidar constantemente com a leitura. Vocês precisam fazer leituras de jurisprudência, de bibliografias doutrinárias, de artigos científicos, enfim, tudo o que puder ser lido, né? E principalmente leituras jurídicas, tá? Não tem como você se tornar um bom operador do direito sem que você faça uso de leituras. É só dar uma olhada aqui atrás de mim, que vocês vão ver, ó, 3 estantes cheias de bibliografias, né? Livros que eu fui acumulando aqui ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida, né, trajetória profissional também, que foram todos lidos em algum momento, né? Precisei ler todos esses livros aqui, e de vários ramos do direito. Aqui eu tenho bibliografias de direito civil, penal, administrativo, tributário, empresarial, até direito do trabalho tem aqui, por incrível que pareça, né? E tem uma prateleirinha ali até que considerável de obras sobre direito do trabalho também, tá bom? Enfim, a leitura ela vai ser essencial. Então não se assustem com o volume de leituras que tem sido recomendado para vocês, porque isso já era para vocês estarem fazendo desde o primeiro semestre da faculdade. E se não estavam fazendo ainda, tá? É porque estavam realmente estudando errado. Então vamos começar já a direcionar corretamente os nossos estudos para que todas as fontes de pesquisa à sua disposição sejam utilizadas. E aqui, é claro, por meio dessa plataforma agora, né, aqui por meio dessas lives no Instagram, eu tenho essa oportunidade de estar tirando eventuais dúvidas e explicando melhor alguns pontos da nossa disciplina, né, de maneira ao vivo para vocês.
Então, como a nossa disciplina de hoje ela é a teoria geral do processo, né, aquilo que nós já estávamos vendo aí nas nossas aulas presenciais, eu já expliquei para vocês mais ou menos como é que funciona toda a questão da teoria geral. Vimos também alguns princípios norteadores do direito processual civil. Vimos aqueles princípios que nós classificamos como princípios informativos e estávamos estudando os princípios fundamentais que norteiam o processo civil, né, no nosso país. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tranquilo? Né? Enfim, como nós estávamos estudando aqui os princípios fundamentais, né, do processo civil, nós já vimos como é que funciona o princípio da isonomia, né? Estudamos plenamente como é que essa questão constitucional da isonomia se aplica ao direito processual. Vimos que o juiz, na análise de uma demanda, né, na análise de uma ação, ele não pode simplesmente tratar todas as partes de maneira igual. Chega até a soar um pouco estranho, né? Falar, como assim? Se a Constituição fala que nós devemos tratar a todos igualmente. Tá? Mas nós devemos sempre relativizar esse princípio com o subprincípio da isonomia. Eu vou tratar de forma igual pessoas iguais e que se encontram em condições iguais. Porém, eu devo tratar de forma diferente pessoas diferentes dentro dos limites das suas diferenças. E vimos aqui alguns exemplos de quando que o juiz vai dar tratamento desigual para as partes que estejam litigando num processo judicial, tá bom? Então nós vimos as questões envolvendo inversão de ônus de prova, né? Como a distribuição do ônus, né, daquele dever de ter que produzir a prova pode ser de maneira diferenciada dentro do processo civil. Nem sempre quem faz a alegação vai precisar fazer a comprovação daquilo que está dizendo. Dei exemplos clássicos de como que isso funciona dentro do direito do consumidor, que sempre está numa condição de hipossuficiência, ou seja, ele é o lado mais frágil numa relação jurídica, né, numa relação de consumo. Dei exemplo, inclusive, daquela justicinha, sabe? Aquela justiça inferior que o professor Daniel Matos apareceu aí, do qual ele é o representante máximo que eu conheço aqui. Então vejam, mesmo lá na Justiça do Trabalho, né, o trabalhador ele é parte hipossuficiente. Então nem sempre o juiz ele vai ter que dar um tratamento igualitário. Ele vai ter que equilibrar a balança quando ele estiver mais pesada para um lado ou para o outro. E lá na Justiça do Trabalho existe essa possibilidade de se inverter o ônus da prova, né? E lembro que na sala de aula o exemplo que eu dei para vocês é justamente em alegações de horas extras, né? Quando o trabalhador ele alega horas extras, ele está falando que fez horas extras e não recebeu, cabe ao empregador, né, e não ao empregado, né? Cabe ao empregador juntar os cartões de ponto, né, sob pena de ser considerado verdadeiro aquilo que o trabalhador falou. Então, vejam que não é um tratamento igualitário, né? O juiz ele vai pesar e vai aplicar as regras de forma igual para pessoas iguais em situações iguais, mas vai aplicar de forma diferente para pessoas diferentes dentro dos limites das suas diferenças, que é justamente a aplicação prática do princípio da isonomia ao direito processual civil. Além do princípio da isonomia, aqui, né, nós vimos inclusive como é que funciona o princípio do contraditório e ampla defesa. Né? Ficamos uma aula inteira praticamente estudando o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é o princípio máximo do direito processual. Né? Afinal de contas, quando estamos falando de defesa, estamos falando do réu, ele precisa se defender, ele precisa pelo menos ter a oportunidade de apresentar a sua defesa. O direito de defesa não é que ele é absoluto dentro do direito processual civil. Afinal de contas, quando o réu ele não se defende num processo, o processo vai ter o seu curso normal e será julgado a revelia deste réu. Porém, o que não pode faltar mesmo é a oportunidade para que este réu apresente a sua defesa. Caso ele não queira apresentar, normal, vida que segue, processo julgado a revelia deste réu. Mas o direito de apresentar a sua defesa, ele é sagrado. Só que nós vimos que esse princípio ele não é único. Na verdade, nós tratamos aqui de duas situações. É contraditório e ampla defesa. Então, além de eu ter o direito, né, de contradizer tudo aquilo que for alegado contra mim, eu também tenho o direito de ter uma ampla defesa. Ou seja, de produzir todas as provas que entender que sejam necessárias para demonstrar o direito que entendo que eu possua. Tudo bem? E vimos aqui, fizemos a interpretação do artigo 332 do novo Código de Processo Civil, né? Vimos lá as questões que envolvem o julgamento liminar do mérito, tratamos bastante sobre esse assunto, quando o juiz ele pode julgar improcedente de plano
uma demanda sem sequer ter dado a citação para o réu. Enfim, trabalhamos bastante isso dentro da sala de aula, vimos as questões de violação ou não do contraditório e da ampla defesa. Enfim, até aqui... ainda teve mais um outro princípio que nós estudamos em sala de aula, que foi o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Tá? Princípio esse previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, que fala que toda demanda que chegar no Poder Judiciário tem que ser por ele solucionada. Ou seja, o juiz ele não pode declinar da sua competência jurisdicional. Aquilo que chega no Judiciário precisa ser por ele resolvido. E nós vimos uma exceção a esse princípio, né, da inafastabilidade do controle jurisdicional. Nós vimos que a própria Constituição determina que, nas questões que envolvam justiça desportiva, é necessário fazer o esgotamento das vias administrativas. Ou seja, você não pode procurar o Poder Judiciário direto. Você primeiro precisa procurar a justiça desportiva, que é uma justiça administrativa, né? Não se trata de poder judiciário ali, né? E só depois de esgotar todas aquelas vias administrativas é que você pode efetivamente procurar o Poder Judiciário. O que não se aplica para outras situações, como o caso, por exemplo, de uma multa de trânsito. Né? Ninguém é obrigado a ter que esgotar as vias administrativas, né? As instâncias administrativas, como Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Trânsito, a JARI, o CETRAN. Né? Você não precisa necessariamente ser obrigado a fazer o recurso administrativo para procurar o Poder Judiciário. Então, tudo aquilo que chegou no Judiciário vai ser por ele resolvido e o juiz não pode se afastar da sua obrigação de julgar, salvo nos casos que envolvam a justiça desportiva. E acredito que entre os princípios constitucionais do direito processual civil, né, que nós estávamos estudando, acho que esse foi o último que nós tratamos, mas existiam vários outros ainda que a gente precisava conversar, que eu vou começar a discriminar para vocês aqui agora. Tá? Eu deixei uma atividade para vocês lá no Google Classroom, né? Era justamente uma pesquisa sobre os princípios que nós ainda não estudamos, né, dos princípios constitucionais do direito processual civil. E entre aqueles princípios, eu pretendo pelo menos nessa live falar sobre todos eles que eu deixei ali, né? Se faltar algum, vocês vão aí utilizando os mecanismos que vocês têm para poder me mandar essas perguntas. Tá? O primeiro deles era o princípio da imparcialidade do juiz. Bom, pode até parecer meio óbvio isso que eu estou falando para vocês aqui, que o juiz precisa ser imparcial. Tá? Eu sei que parece uma coisa lógica, eu sei que parece, nossa professor, você vai realmente perder tempo falando pra gente que o juiz ele precisa ser imparcial? Na verdade eu não vou perder tempo com isso, né? Eu vou ganhar muito tempo de estudo com vocês mostrando por que o juiz precisa ser imparcial e precisa ser imparcial, né? E o que o Código de Processo Civil nos traz de ferramentas e mecanismos para que você possa se garantir de que você terá um julgador isento, um julgador imparcial, que vai analisar aquela demanda que você propôs perante o Poder Judiciário de uma forma completamente limpa e afastado de qualquer tipo de problema. Tá bom? Professor, essa aula tá... Sim, terceiro semestre, tanto matutino quanto noturno, o conteúdo é o mesmo. Tá? Vai servir tanto para o pessoal da manhã quanto para o pessoal da noite. Não vou gravar outra live à noite para o pessoal do noturno, não. Vai servir essa mesmo, depois o pessoal só me manda as dúvidas que tiver. Mas eu já vi que tem alunos do noturno que já estão online aqui com a gente, que se quiser já ir mandando suas perguntas, a gente vai respondendo aqui também em tempo real, tá bom? Então vamos lá. Nós estávamos falando aqui então do princípio da imparcialidade do juiz. E eu preciso que vocês estejam aí com o seu texto constitucional e com o seu Código de Processo Civil abertos, que nós vamos precisar ler alguns dispositivos para bem compreender como é que funciona essa questão da imparcialidade do juiz, por que ele precisa ser imparcial e onde que nós temos essa previsão no nosso ordenamento jurídico. Tá? Em primeiro lugar, nós devemos sempre ser julgados por uma autoridade que seja plenamente competente para aquele determinado tipo de demanda que está sendo proposta ao Poder Judiciário. Então, abram aí o seu texto da sua Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 53. Tá? Artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Tá? Para quem não sabe, o inciso 53 é o L e 3 pauzinhos. E eu já me embananei todo aqui com a minha legislação, mas eu vou abrir aqui para poder ler para vocês, tá bom? Então olha só, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal fala que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então olha só, o que seria
uma autoridade competente, tá? O juiz, professor, o juiz ele precisa ser competente, precisa ser uma pessoa inteligente, né? Tem que demonstrar competência para poder exercer a sua função. Não, não é esse sentido que a palavra competente tem aqui, tá? A palavra competente no sentido jurídico é que você tem a autoridade, que você tem a incumbência, que você tenha sido investido na função de julgar aquele determinado tipo de demanda. Bom, então eu não posso ser sentenciado por um juiz criminal em um processo de família. Eu não posso ser sentenciado, processado e sentenciado por um juiz civil em um processo criminal. E assim por diante. Então, cada processo ele sempre terá uma autoridade competente. Mas, professor, juiz criminal, juiz do trabalho, juiz da vara civil, todos eles não são juízes? Sim, todos eles são juízes, mas cada um tem a sua competência funcional delimitada. Cada um vai ter a sua matéria de aderência para poder julgar. Então, o juiz criminal, ele não pode julgar causas cíveis, o juiz civil não vai poder julgar causas de família, pelo menos aqui em São Paulo, onde nós temos varas específicas para isso, e assim por diante. Então, o juiz ele precisa permanecer dentro da sua esfera de competência. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui sobre a imparcialidade do juiz é justamente mantê-lo dentro da sua esfera de competência. Tá? Outra coisa aqui que eu preciso, outro dispositivo que eu preciso que vocês leiam é o artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Eu não vou nem me dar o trabalho de ficar procurando aqui, que eu sei que está escrito lá, eu vou falar aqui para vocês. Tá? Mas vocês verifiquem aí. E juiz substituto, pode? Vou te dar uma péssima notícia, Kátia. Nem existe mais essa nomenclatura de juiz substituto, tá? Juiz substituto parece que ele é menor do que o juiz titular. Então, até por uma questão de... nos nossos tempos modernos aí, de não ter que ficar relativizando esse tipo de coisa, né? Hoje nós temos o juiz titular 1 e juiz titular 2. Não é que é juiz substituto, não é que um substitui o outro, né? Por exemplo, aqui no Fórum Regional de Itaquera, que é o próximo aqui da nossa faculdade, nós temos 5 varas cíveis. Cada vara cível tem 2 juízes. E os processos eles são distribuídos. Quando você entra com o processo, até para garantir a imparcialidade do juiz também, tá? É pertinente com o que a gente está falando. O processo ele precisa ser distribuído. Você não sabe para qual vara cível que esse processo vai, tá? Você não sabe para qual vara cível e também não sabe para qual juiz que vai. Se vai cair na 5ª vara cível, para o juiz titular 1 ou titular 2. E assim por diante. Tá? Então, uma das formas, inclusive, de garantir a imparcialidade do juiz é que você não saiba qual será o magistrado que vai ser o julgador da sua causa. Pelo menos não naquele momento que você ajuiza a sua petição inicial. Tudo bem? Então, agora eu preciso que vocês leiam artigo 5º, inciso 37. Viu, Raquel? Inciso 37, não artigo 37 não. Inciso 37 do artigo 5º do texto constitucional, tá? Lá no inciso 37, me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Porque depois eu procuro aqui que eu estava olhando na legislação no computador e acabei não dando muito certo aqui com isso não, tá bom? Mas vejam bem, lá no inciso 37 do texto constitucional, está falando que não deve existir juiz ou tribunal de exceção, tá? Vê se não estou falando bobagem aí, tá? Mas lá diz que não devem existir juízes ou tribunais de exceção no nosso país. O que é um juiz ou um tribunal de exceção? Tá? E aí eu vou ter que pegar um contexto histórico para poder explicar isso aqui para vocês. Tá? Juiz ou tribunal de exceção são juízes, né, são julgadores plenamente parciais. Sempre será um juízo parcial. Ele já tem uma pré-convicção formada quando ele vai julgar aquela demanda. Tá bom? Tribunal de exceção, né, juiz ou tribunal de exceção, esse termo a gente começou a utilizar bastante depois da Segunda Guerra Mundial, né, que houve um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Né, depois vocês deem uma pesquisada sobre isso aí. Tá? O que foi esse Tribunal de Nuremberg? Foi um tribunal criado para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Né, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles principais artífices do nazismo, eles foram julgados. Né? Demar, vou te falar uma coisa, cara. Vou até interromper para poder mencionar isso daqui. Eu não dormi a noite inteirinha. Cara, não dormi, eu virei. Né? Não sei se dá para ver até minhas olheiras aqui, mas eu tô virado a noite toda. Por quê? Tem uma criança em casa, né? Esse negócio de coronavírus e deixou todo mundo em quarentena. Tive que ficar em casa, todo mundo tá em casa, claro, né? Para passar a noite assistindo filmes que a professora recomendou pro meu filho e fazendo a lição de casa dele. Né? Então, tem que dar o exemplo, né? Ajudei o menino a fazer a lição dele e acabei ficando a noite inteira virado. Então, por isso que eu acho que minha live começou no horário certo hoje também, tá bom? Mas enfim,
Voltando a falar dos tribunais de exceção aqui, tá? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve um tribunal criado só para julgar os crimes dos nazistas. Ou seja, eles criaram os tipos penais, né? As punições que deveriam ser aplicadas por aqueles crimes, depois que os crimes foram cometidos. Para quem gosta de direito penal, você vai ver que na Constituição fala que não existe crime sem lei anterior que o defina. O Tribunal de Nuremberg ele foi criado depois que os fatos criminosos realmente aconteceu. Então, se você comete uma conduta hoje que não está proibida pela lei, isso é crime? Não, não é crime, porque não existe uma lei definindo aquela conduta como crime. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal criado depois. Mas, professor, o que os nazistas fizeram foi horrível, mereciam ser punidos. Sim, concordo com você. Tá? Só que foi um tribunal criado para condenar. Ele foi feito para condenar, não foi feito para julgar. Foi feito para condenar. Tá bom? Ao longo da história nós tivemos outras situações bastante parecidas com o Tribunal de Nuremberg também. Principalmente dos crimes cometidos pelos antigos governadores da antiga Iugoslávia também. Né? Houve um tribunal criado, né, na década de 90, salvo o melhor juízo, também para julgar os crimes cometidos ali pelo pessoal da antiga Iugoslávia, que também foi um tribunal de exceção. Também foi um tribunal criado, né, depois dos fatos. Ou seja, o juiz ele já entra destinado a condenar aquelas pessoas. E não é isso que deve acontecer no nosso ordenamento jurídico, pela análise dos nossos magistrados e assim por diante. Então vejam, juiz não pode ser parcial. E não é à toa que a nossa Constituição Federal trouxe isso, né, no seu bojo. Né? Não devemos ter juízes ou tribunais de exceção. O juiz ele sempre deverá ser imparcial. Ele não deve ter um contato pessoal com aquela demanda. Ele não pode utilizar de questões pessoais para julgar um processo, e sim aplicar o ordenamento jurídico. Tá bom? E o que o Código de Processo Civil nos dá como mecanismo para garantir, né, a imparcialidade do magistrado? Vamos lá para o Código de Processo Civil agora. Abre ele lá no artigo 144 e 145, tá? Que a gente vai ter que utilizar esses dois dispositivos agora. Bom, Código de Processo Civil, artigo 144 e artigo 145. E aí, Fátima, acordou seu irmão para poder assistir a live? Até porque acho que é para a turma dele, né, isso aqui. Né? Ou é para o quinto, não lembro mais qual é a turma que está seu irmão. Então vamos lá. Artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil nos traz algumas situações na qual o juiz ele estará impedido, né, ou vai ter a sua atuação suspeita dentro de um processo. Tá bom? Quer dizer o quê? Dentro dessas situações previstas no artigo 144 e 145 do CPC, o juiz ele não vai ter uma conduta imparcial. Ele vai ter uma conduta que a gente vai ver aqui que não é condizente com aquilo que a gente espera de uma pessoa que vai julgar a sua demanda, tá bom? E ambas as partes têm direito, tá? Isso é um direito, tem que ser sagrado para todos, que o juiz ele seja imparcial. Porque por mais que o juiz ele tenha sido parcial para você, não se esqueça que o processo ele não vai acabar na primeira instância, né? Se a parte que vier a perder esse processo e verificar que o juiz que julgou aquela demanda até aplicou o ordenamento jurídico, tá? Mas era um juiz que estava com a sua imparcialidade comprometida, essa sentença facilmente será anulada no tribunal, porque a autoridade não tinha a competência necessária, né? Não estava com a sua imparcialidade completamente livre de qualquer tipo de suspeita para analisar aquele tipo de processo. Então, vamos fazer a leitura primeiro do artigo 145 do Código de Processo Civil e ver em que situações o juiz vai ter a sua atuação suspeita. Tá? Então, acompanhem aí comigo o artigo 145 do Código de Processo Civil. Então, olha lá. No artigo 145 está escrito assim: a suspeição do juiz. Tá? 1. Quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. E aí? Você acha que a conduta do juiz está suspeita? Você acha que o juiz tem lisura para poder julgar? Se ele é amigo do advogado da parte contrária? Os caras são brother, estudaram junto, tomam cerveja junto, um frequenta a casa do outro, tem selfiezinha lá no Facebook. Você acha que esse juiz ele é realmente imparcial? Tá com a sua conduta pelo menos sob suspeita. Né? Joia aí pro pessoal da MSV Cursos também, né, onde eu
leciono aí para os cursos preparatórios para o exame de ordem, direito empresarial, né? Hoje estou aqui numa esfera um pouquinho diferente dentro do direito processual civil, tá bom? Então olha só, a Raquel falou que com certeza, né, o juiz vai ser imparcial. A gente vai ver que não é tão certeza assim, né? De repente o juiz ele é muito honesto e o fato dele ser amigo íntimo do advogado da parte contrária, né, não dá para falar que com certeza ele vai ser um juiz parcial desse tipo de situação, né? Inciso 2º, tá bom? Do artigo 145 do CPC. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Gente, tá? Tenta imaginar que você está numa audiência, tá? Todo mundo chega, todo mundo sempre é muito cordial quando chega na sala de excelência. Bom dia, excelência, boa tarde, excelência, né? Cumprimenta lá o escrevente também, né? O escrivão. Enfim, conversa com todo mundo, até porque todos precisam ser educados, né? Devemos manter aí pelo menos o bom trato com todo mundo. Só que de repente a pessoa vai e me tira ali um presentinho e dá pro juiz. Olha, excelência, né? Vi esse relógio, né, ali na loja, achei a sua cara e trouxe para você. Como é que você, que está do outro lado da mesa, vai ficar diante de uma situação dessa daqui? O juiz recebendo presentes da parte contrária, seja do advogado ou da própria parte, inclusive. Enfim, você vai desconfiar da atuação desse magistrado também. Tá? Não pode acontecer. O juiz está suspeito, está com a sua atuação sobre suspeita. Tudo bem? Inciso 3º, lá do CPC. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes em linha reta ou até o 3º grau, inclusive. Gente, se o juiz está devendo uma grana para a parte, ou a parte está devendo uma grana para o juiz, você acha que esse juiz vai ser parcial na análise dessa demanda? Tenta imaginar que eu estou devendo um dinheiro para esse juiz aí, né? E estou processando uma empresa no qual estou pleiteando uma indenização interessante. Nunca pago esse juiz. Estou sempre falando para ele que quando tiver uma grana na melhora eu pago ele, né? Quando der, assim que entrar um dinheiro aí eu faço o pagamento para ele. E agora eu estou processando uma outra empresa que posso ganhar uma indenização interessante. E aí? Você acha que esse juiz ele vai ser parcial? Vou fazer com que essa parte ganhe essa ação, consiga esse dinheiro para poder me pagar. Ou vice-versa também. Né? Então vejam que nesse tipo de circunstância parece favor trocado. Então não pode acontecer também esse tipo de situação. Tá? Nina, né? A Lídia está fazendo uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta também, Lídia. Porque existe uma situação como essa aí que eu vou explicar também. Tá bom? Inciso 4º, lá do artigo 145 do CPC, né? Quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Enfim, né? Se o juiz tem algum tipo de interesse, né, no resultado daquela demanda, se ele prefere que o autor ou o réu ganhe aquela demanda por interesses pessoais, porque ele vai ter algum tipo de benefício, porque ele... enfim, entra um pouco naquele fator que a gente falou aqui anteriormente, né? Fica uma coisa meio que de favor trocado, né? Estou devendo um favor para você, uma mão lava a outra, e agora eu vou tentar resolver isso por meio do processo que estou julgando agora. Enfim, vejam que em todas essas circunstâncias nós suspeitamos da situação em que esse juiz está com a sua imparcialidade comprometida. Tá? Professor, eu vejo que com certeza esse juiz aqui ele está com a sua parcialidade, né, com a sua imparcialidade comprometida. Né? Não dá para falar que esse magistrado ele está com a sua... eu posso afirmar com certeza que esse juiz ele vai ser parcial no seu julgamento. Será? Porque aqui, né, você não pode simplesmente fazer acusações levianas para um magistrado. Tá bom? Você não pode simplesmente falar para o juiz, você está sendo parcial, né? Você está puxando a sardinha para o lado da parte contrária aqui. Não dá para simplesmente sair alegando esse tipo de coisa. Nesse tipo de circunstância, você precisa comprovar aquilo que você está falando. E no caso da suspeição, é um pouco mais complicado de você produzir essa prova. Então, por isso que nesse caso, o juiz está com a sua atuação sob suspeita. Tá? Aqui é um caso de suspeição. Fátima está perguntando, o juiz, se não for honesto, fica com raiva do advogado caloteiro e o faz perder a causa. Isso é relativo, não é possível afirmar o interesse do juiz nesse caso. Enfim, é o que a gente estava falando agora aqui. Tá? O juiz está com a sua atuação sob suspeita. Eu não posso afirmar com certeza. Estamos apenas numa situação onde o juiz se torna suspeito, onde a atuação dele está pelo menos suspeita. Vamos ver uma certa diferença nisso quando a gente começa a analisar agora o artigo 144.
que são circunstâncias na qual o juiz está impedido, que é diferente de estar sob suspeita. Bom, então, quando que o juiz estará impedido, tá, de analisar? Naquelas circunstâncias onde está evidente, onde não tem como levantar suspeita, onde não cabe nenhum tipo de defesa. Não, nenhum tipo de defesa não, sempre tem defesa para tudo, tá? Mas vejam que fica muito mais complicado do magistrado falar que ele vai ser completamente isento, que ele não tem problema nenhum com aquela parte, né? Porque olha só, lá no inciso 1º do artigo 145, está falando que o juiz ele terá sua atuação sob suspeita quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, tá? Tentem imaginar que o seu juiz, magistrado que está julgando a sua causa, né, era seu amiguinho de escola, de infância, tá? Era seu amiguinho de infância. Só que ele é juiz. A tendência dele ter sido um CDF quando ele era criança é gigantesca, né? Porque estudou pra caramba, só estudava e sabe como é que a criança que estuda bastante sofre bullying na escola, principalmente se for escola pública, né? Enfim. Tenta imaginar que você afogava o seu amiguinho na privada da escola todo santo dia. E hoje você é advogado e agora encontrou aquele seu amiguinho que você ficava afogando na privada da escola, né, como magistrado daquela causa. E na hora que você entra na sala de audiência, você já olha e fala: ih, deu ruim. Esse é o cara que vai julgar a minha causa agora. Fala: ó, não aceito ser julgado por esse juiz. Por quê? Porque ele me odeia, né? Porque eu fiz ele beber água da privada quando a gente era criança. Ele fala: ô, doutor, fica tranquilo, a gente era criança, águas passadas, fica tranquilo que não vai rolar nada, pode ficar sossegado. Eu sou um magistrado investido pelo Estado. Não vou ter problema nenhum em analisar a sua causa, vou ser totalmente imparcial e aplicar plenamente o direito. E você vai lá e confia. Ah, então beleza, se pra você tá tudo bem, pra mim tá tudo bem também. E ele vai lá e, né, pra não usar um termo um pouquinho mais pesado, né, vai lá e acaba com o seu processo. Tá? Então vejam, a suspeição denota esse tipo de situação. Você não consegue comprovar imediatamente que a atuação daquele juiz é suspeita, é parcial. Mas você tem elementos que te levam pelo menos a desconfiar que a parcialidade desse magistrado estará comprometida. Tá bom? Agora vamos para situações de impedimento. E você vai ver que nesses casos aqui, a parcialidade do juiz ela fica gritante pra gente. Tudo bem? Então olha lá. Artigo 144 do CPC. Tá bom? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, tá claro isso daqui? Sendo-lhe vedado exercer as suas funções do processo. Então vejam que nessas circunstâncias aqui, você não precisa nem alegar muita coisa, porque o próprio Código de Processo Civil está falando que o juiz está proibido de atuar nos processos quando esse tipo de circunstância se aplica, tá? E aí, eu tenho até que lembrar de uma pergunta que outra aluna fez aí agora há pouco, tá? Ah, juiz substituto, como é que funciona, tudo mais e tal. É para esse tipo de situação que tem que ter o juiz titular 1 e o juiz titular 2. Quando um juiz for suspeito ou impedido, o processo tem que ir para o outro magistrado para poder fazer o julgamento. Ele não pode atuar, principalmente nesses casos aqui que envolvem o impedimento. Tudo bem? Então vamos lá. Inciso 1º do artigo 144 do CPC, tá? Então, há impedimento do juiz em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, tá bom? Então vejam, juiz, ele não nasce juiz. Juiz, ele tem o mesmo tipo de contato com o direito que você está tendo agora. Ele teve que se graduar, provavelmente fez uma pós-graduação, mestrado, enfim, se especializou de alguma maneira, exerceu funções jurídicas, advogou, né? Então ele foi advogado algum dia e hoje ele é magistrado. Então vamos imaginar que hoje está chegando para você um processo, né? Você foi investido em juiz no mês passado e você tinha alguns processos que você já trabalhava. A partir do momento que você se torna um magistrado, você precisa subestabelecer, você precisa sair daqueles processos em que você esteve trabalhando, tá bom? Só que vamos supor que, como você é juiz, agora acabou de chegar na sua mão para você julgar um processo no qual você era advogado de alguma das partes, né? Você era o mandatário de alguma das partes, seja o autor, seja o réu, ou vamos supor que você era promotor de justiça, você era membro do Ministério Público que estava atuando naquele processo, e agora você é magistrado. Enfim, como membro do Ministério Público, você já emitiu um parecer. Como advogado de uma ou outra parte, você já tem um conhecimento da causa anterior à chegada daquele processo na sua mão.
Então, você não vai ser imparcial na análise daquele processo. Você já tem a sua opinião formada, seja como advogado de uma das partes, né, ou seja como membro do Ministério Público que estava funcionando naquele processo. Então, você não vai mais ser imparcial no julgamento dessa demanda. Você vai trazer elementos anteriores ao momento em que aquele processo chegou na sua mão. Tudo bem? Então, vamos lá. Fábio está me perguntando, nesse caso, a parte contrária suscita e pronto? Depende, Fábio. Vai depender se é impedimento ou se é suspeição. A suspeição, você vai ter que fazer uma exceção, né, como se fosse um processo apenso ali que você vai precisar julgar. No impedimento, você vai ter que suscitar, porque nesse caso o juiz está proibido de atuar. Quando é o caso de suspeição, você precisa alegar no primeiro momento que você tem para falar nos autos, sobre pena do juiz se prorrogar na competência e não tem mais o que você fazer. Tudo bem? Então vejam bem, no impedimento a coisa é muito mais grave. Você tem prova documental de tudo isso que está sendo falado aqui pelo CPC. Como que eu vou provar, professor? Simples, o processo não está na sua mão? Ali tem que ter a procuração do juiz como advogado, tem que ter a cota dele como membro do Ministério Público. Você vai ter documento comprovando que ele atuou como advogado ou como membro do Ministério Público naquele processo. Então vejam que aqui é mais fácil de você comprovar. Você sempre vai ter os meios de provar essas circunstâncias que o Código de Processo Civil demonstra pra gente, tá bom? Inciso segundo, tá? Também há impedimento do juiz que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão. Eu acredito que tenha sido essa a pergunta feita pela Lídia lá atrás. Eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse sentido. Deixa eu só ver aqui, ó. Quando o magistrado já interveio no processo, mas tá. Acho que eu acabei já respondendo a sua pergunta, né, Lídia? Quando ele interveio no processo, não como juiz, que é o caso do advogado do Ministério Público. Mas aqui é o caso onde ele já foi juiz da causa. Então vejam bem, o juiz, né, nós temos o outro grau de jurisdição, no caso do Tribunal de Justiça, onde tem os desembargadores. Na maioria das vezes, juízes de carreira, que começaram em primeira instância, aí por antiguidade, por merecimento, acabaram subindo para o tribunal como desembargadores. Daí existem ali desembargadores também que já foram advogados, acabaram subindo pelo 5º Constitucional. Enfim, existem outras formas de você chegar diretamente ali ao Tribunal de Justiça, tá bom? Mas o caminho natural deveria ser, pelo menos sempre, você ser aprovado num concurso para magistrado em primeira instância, ter o seu período de experiência, né, e até chegar como desembargador. Então tenta imaginar que hoje você foi promovido a desembargador. Você era juiz, né, de primeira instância e foi agora promovido a desembargador, tá bom? E chegou na sua Câmara, na qual você faz parte, um processo, você vai ser o relator, e chegou um processo onde você deu a sentença. Você que trabalhou naquele processo quando você era juiz de primeira instância, agora chegou na sua mão para poder decidir esse processo em segunda instância. Você vai mudar de opinião? Só porque agora você é desembargador? A sua tendência é você manter a decisão que você deu na primeira instância. Então, o seu voto praticamente já está dado quando você chega lá na segunda instância, né? Você já tem a opinião formada. Você não vai trocar de opinião, né? Você já emitiu um parecer uma vez naquele processo. Então, portanto, nesse caso, você estará impedido também de atuar nesse processo, porque a sua imparcialidade também está comprometida. Tudo bem? Então veja que o juiz que trabalhou no processo na primeira instância não poderá ser o desembargador, mesmo que tenha sido promovido para a segunda instância, ele vai ter que declinar da sua atuação neste processo. Tudo bem? Inciso 3º, lá do artigo 144 do CPC. O juiz também está impedido quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Preciso dizer mais alguma coisa? Bom, o advogado ou a parte, né, contrária é minha esposa. Minha esposa é a advogada de uma das partes no processo que eu estou julgando. A minha esposa é a defensora pública, é a promotora de justiça. Gente, tá óbvio, eu vou ser imparcial? Não sou nem louco de ser imparcial num caso como esse aí, né? Se eu julgar improcedente um processo no que minha esposa é advogada, é melhor eu nem voltar para casa quando o expediente acabar, né? Então não tem condição alguma de eu ser imparcial num processo como esse. É lógico que eu vou atuar julgando procedente ou improcedente dependendo de onde é que a minha esposa está ali. Tá? Ah, professor, mas como é que eu vou comprovar que a pessoa é casada com juiz ou não? Certidão de casamento, cara. Tá? Existem outros mecanismos aí, você tem que comprovar apenas que a pessoa é cônjuge ou companheiro daquela pessoa. Não é difícil de fazer esse tipo de prova, tá bom? Enfim,
De qualquer maneira, o que eu quero deixar aqui é que muito claro que não existe a menor possibilidade desse magistrado ser imparcial no seu julgamento quando está diante do seu cônjuge ou seu companheiro, seja em qualquer um dos polos aqui do processo. Tudo bem? Então vamos para o próximo inciso ali, né? Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. E agora? Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Tá? Estou tendo que julgar um processo, tá, onde uma das partes é uma empresa que eu tenho cotas sociais. Né? Sou o dono da empresa que está sendo julgada por mim. Você acha que eu vou dar uma decisão contra a minha própria empresa? Qual é a chance disso aí acontecer? Nenhuma também. Então vejam que a minha parcialidade como magistrado estará completamente comprometida. Portanto, estou com a minha participação vedada neste processo. Vou ter que pedir a redistribuição desse processo ou passar para o juiz titular 2 ou titular 1 da vara na qual eu oficio. Tudo bem? Inciso 7 do artigo 144. Bom? Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Isso aqui teve que ser especificado no CPC, por quê? Né? Juiz ele não pode exercer nenhuma outra função remunerada. Nenhuma outra. Salvo a de professor. É o único cargo que um magistrado pode ocupar, né, a partir do momento que ele se investe na função de juiz. Então ele ainda pode ser professor. Só que ele também não vai poder atuar em processos onde esteja envolvida a instituição de ensino em que ele leciona. Tá? O juiz ele está proibido de atuar nesse tipo de processo também. Enfim, todas as circunstâncias que nós lemos aqui, por motivos óbvios, a sua parcialidade está evidentemente corrompida nesse tipo de caso, tá bom? Inciso 8º, estamos chegando no final já, tá? Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, tá bom? É cliente da minha esposa, não está sendo patrocinada por ela, tá? Mas é um cliente do escritório dela. Acredito que aqui fica um pouco mais difícil de você conseguir produzir a prova, mas não é impossível. Mas vejam que, nesse tipo de circunstância, o Código de Processo Civil também veda a participação desse magistrado nesse processo, tá? Até porque fica muito tranquilo. Fala, putz, eu tenho um cliente meu, o processo foi distribuído na vara onde a minha esposa é a juíza. Ah, quer saber de uma coisa? Vou subestabelecer para um outro colega aqui também. Se o cliente é meu, né, com certeza eu devo ter conversado com a minha esposa em casa sobre esse caso que ela vai ter que julgar, e a parcialidade dela com certeza também estará completamente comprometida na hora de fazer a análise dessa demanda. Portanto, vedada a participação desse magistrado também por impedimento, tá bom? E por fim, nós temos aqui o inciso 9, tá? Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Eu sou juiz, mas eu estou processando, tem um outro processo contra aquela pessoa que está ali agora sob o meu julgamento, né? Ou contra o advogado daquela pessoa ali também. Nesse tipo de circunstância também existe essa questão toda envolvendo um impedimento. Fala, putz, esse juiz está me processando e agora estou aqui para ser julgado por ele. Acredito que por motivos óbvios também o juiz vai ter a sua parcialidade, a sua imparcialidade completamente comprometida, tá? Enfim, eu li todas essas hipóteses aqui, tanto da Constituição, que trata lá dos tribunais de exceção, que ninguém pode ser julgado senão pela autoridade competente, e li todas essas hipóteses aqui de impedimento e suspeição do magistrado, para deixar muito claro para vocês qual é a figura, né, e a importância de um juiz na análise de uma demanda. Ele não pode ter nenhum traço, não pode demonstrar nenhum traço de que ele será parcial. Bom, juízes são humanos, também estão sujeitos aos sentimentos que todas as pessoas têm. Você não vai olhar para aquela pessoa que foi seu inimigo, né, ou para o seu cônjuge de uma maneira que você olharia para qualquer outra pessoa. Então, por isso mesmo, o Código de Processo Civil nos traz esses mecanismos aqui para que você possa vir a arguir, né, a suspeição ou impedimento de um magistrado, né? E caso esse magistrado, é claro, também tem contraditório para isso, o juiz ele pode, ele mesmo, se declarar como suspeito. Ele pode, no próprio processo, na hora que ele olha, não, esse processo aqui eu estou impedido, eu estou suspeito, que normalmente é isso que acontece, tá? Na prática eu vejo com muito mais frequência o próprio magistrado se declarar como suspeito ou impedido, mas caso isso não venha a acontecer, a parte tem o direito de arguir
né, o impedimento ou a suspeição do magistrado, com pleno contraditório do juiz, caso ele queira continuar como magistrado daquela demanda, ou ele pode simplesmente reconhecer a arguição da parte e falar, não, realmente, com razão, a parte na sua arguição, me declaro nesse momento suspeito ou impedido, remeta seus autos a outro magistrado. Tudo bem até aqui? Acredito que não chegou mais nenhuma questão aqui. Deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa, que eu acho que eu perdi. Deixa eu ver. Eita, alguém aqui estava assistindo a live do 8º semestre de ontem à noite ainda, hein? Hein? Espero que não tenha perdido muita coisa. Qualquer coisa, né? Caso tenha perdido informações importantes, que eu acredito que sim, eu vou deixar a live disponível ainda por 24 horas aqui para que vocês possam assistir novamente, tudo bem? Então, acredito que com isso a gente acaba esgotando a explicação sobre o princípio da imparcialidade do juiz, tudo bem? Vamos então para o próximo princípio que a gente precisa estudar, que é o princípio da publicidade dos atos processuais, tá bom? Então, vamos lá para o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, tá? Deixa eu abrir aqui minha Constituição, artigo 5º, inciso 60, é o L e o X. Vamos ver aqui, achei. Espero que todo mundo já tenha encontrado aí um dispositivo para fazer a leitura junto com a gente, tá bom? Então, olha lá. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, tá bom? Então, vejam bem. Aqui está falando que processo é 100% público? Aqui está falando em segredo de justiça? Também não, né? Na verdade, aqui está falando que a regra geral é que o processo ele seja público. Essa é a regra geral. O processo tem que ser público. Livre acesso de todas as pessoas que queiram saber o que está acontecendo naquele processo. Audiência, portas abertas para que qualquer pessoa entre, saiba o que está acontecendo. Não tem que ter segredo de nada disso aqui. A Constituição não utilizou esse termo, segredo de justiça. Falou que, inclusive, a lei ela só vai poder restringir a publicidade dos atos processuais, tá? Quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Calma, que daqui a pouco a gente vai deixar essa situação um pouquinho mais clara como a luz do dia, né, do jeito que a Nina parafraseou aí o professor Daniel Cacchiones agora, tá? Vamos fazer a leitura também do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, tá? Vamos abrir lá. 93, inciso 11 do texto constitucional. Eu anotei isso aqui, não sei porquê, mas vamos ver. Deixa eu ver. Inciso 11. É isso mesmo? Não, inciso 9, né? É o contrário, pô. Fiz X1 é 1X, tá? Artigo 93, inciso 9 do texto da Constituição Federal, tá bom? Olha o que diz lá. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Não fez exceção. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então, essa é a regra geral. Julgamentos sempre deverão ser públicos, tá? E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, toda decisão judicial ela precisa ser fundamentada sob pena de ser decretada sua nulidade, tá bom? Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, olha só. Vocês já estão tendo aula de direito constitucional, né? E vocês já estudaram o sistema de freios e contrapesos. Que é o quê? Nós temos o poder é um só, né? A soberania, o poder ele é um só, porém exercido de maneira tripartida. Então nós vamos ter um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, tá? Quem é que fiscaliza o poder legislativo? O judiciário. Quem é que fiscaliza o poder executivo? O legislativo e o judiciário. Quem é que fiscaliza o poder judiciário? Responde aí. Basicamente ninguém, né? O poder judiciário ele não está sob fiscalização de ninguém. Então quem é que vai fiscalizar o poder judiciário? A sociedade, tá? Nós todos devemos fiscalizar a ação do poder judiciário. Então por isso é que nada pode acontecer a portas fechadas. Nada pode acontecer sobre segredo de justiça, que
que é um termo que em nenhum momento a Constituição utilizou aqui. Falou apenas de restringir acesso, falou apenas de limitar participação, limitar divulgação de algum tipo de informação, mas em nenhum momento a Constituição fala a palavra segredo de justiça. Né? Vejam que a Constituição só falou de limitação de algumas circunstâncias, quando estiver ali em jogo algum tipo de exposição da intimidade das pessoas, ou se for um caso de interesse social, ou seja, que a própria sociedade enxergue o interesse de proteger as informações daquele processo. Porque, como regra geral, tudo deve ser público. Todos os atos processuais são divulgados, são publicados na imprensa oficial, para que todos nós possamos ter acesso àquele tipo de informação. Então, presta bem atenção numa coisa. Nós gostamos muito de utilizar, na prática, eu utilizo isso também, né? Na prática a gente utiliza muito o termo segredo de justiça. Mas a Constituição não faz qualquer referência a esse termo segredo de justiça. Tudo bem? De onde é que a gente tira essa palavra segredo de justiça? Aquele processo que ninguém vai acessar é segredo de justiça. A gente tira essa expressão do próprio Código de Processo Civil. Tá? O CPC é que fala desse termo, mas ainda assim num sentido diferente daquele que nós estamos acostumados a utilizar. Então vamos lá para o artigo 11 do Código de Processo Civil. Tá? Então olha só. Artigo 11 do CPC, ele basicamente repete aquilo que nós vimos lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Tá? Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, de defensores públicos, do Ministério Público. Então vejam só. Nos casos de segredo de justiça. E onde é que estão previstos estes casos de segredo de justiça? Tá? Aí a gente tem que ir lá para o artigo 189 do Código de Processo Civil, que nós vamos ver circunstâncias que o CPC chama de segredo de justiça, mas que, olhando para a Constituição Federal, nós vamos falar que é restrição de acesso a algumas informações. Bom, não é segredo de justiça, é restrição de acesso a algumas informações. Daqui a pouco eu deixo isso muito claro aí para vocês. Então olha lá o artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos, regra geral, tá bom? Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. E aqui vem discriminando alguns exemplos. Tá? É um rol exemplificativo de algumas circunstâncias nas quais os processos vão tramitar em segredo de justiça. Tá bom? Só que olha só, todas essas circunstâncias que nós vamos ler agora aqui se limitam àquilo que a própria Constituição falou, onde estiver exposta a intimidade das pessoas ou se o interesse público assim o exigir. Então vamos ver essas circunstâncias agora colocadas aqui pelo Código de Processo Civil. Então olha lá. Então vamos ter o tal do segredo de justiça, né? O processo fica completamente velado às partes e aos seus advogados, em que exija um interesse público ou social. Professor, você acabou de falar que o interesse público é que o processo seja público, para que toda a sociedade possa fiscalizar o próprio Poder Judiciário. Né? Sim, eu falei, mas existem situações em que o próprio interesse público vai exigir o segredo de justiça. Vou dar um exemplo aqui para vocês, clássico também, tá? Claro que não é um processo civil, tá? Mas vai servir muito de exemplo aqui pra gente. O caso da Isabela Nardoni, por exemplo, tá? Ah, mas o caso foi amplamente divulgado, professor. Tudo bem, certo, entendo que sim. Porém, o acesso à audiência e a vários termos do processo, o acesso ao próprio processo foi restringido durante muito tempo. Por quê? Na época era um processo físico, tá? E foi um caso que ganhou uma repercussão social muito grande. Tenta imaginar se lá no cartório, no Fórum de Santana, que foi onde esse processo tramitou, né, se todas as pessoas interessadas em saber o que estava acontecendo no processo fossem lá para o fórum, tivessem acesso aos autos para poder ficar manipulando, vendo tudo o que estava acontecendo. A gente ia perder provas, o processo ia se deteriorar, né, o processo não ia ter uma tramitação regular, tá? Ia atrapalhar o próprio andamento do cartório. Então, por isso mesmo, foi feita uma restrição de acesso. Né? Só as partes e seus advogados poderiam ter acesso. A audiência, no dia do júri também não foi todo mundo que pôde entrar naquele processo, enfim, né? Teve todas essas circunstâncias aqui. É só nesse tipo de caso, professor? Não. Vou dar um outro exemplo aqui também, tá? Que pode acontecer.
Processos que envolvem pessoas às vezes muito famosas, né? Nem sempre o processo todo tramita em segredo de justiça. Mas no dia da audiência, que aquele famoso de repente tem que comparecer no fórum, tem que ter todo um aparato de segurança, né? Toda uma circunstância especial para não atrapalhar o andamento dos trabalhos do Poder Judiciário. Então, portanto, é normal que nesse tipo de situação seja decretado o segredo de justiça para aquele ato, para que ninguém entre na sala de audiência para não perturbar os andamentos dos trabalhos. Depois que acabou a audiência, o juiz suspende, né, levanta o segredo de justiça e o processo continua com a sua tramitação pública regular. Então vejam que nesse tipo de situação, quando o interesse social assim o exigir, é porque é para poder garantir a própria tramitação e a celeridade do andamento do processo. Então o interesse público é que haja o segredo de justiça, tá bom? Inciso 2º, tá? Do artigo 189 do CPC. Então, também haverá o segredo de justiça nos processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Então vejam, em todos esses processos também será decretado o tal do segredo de justiça, tá? Por quê? É uma hipótese constitucional, é algo que a própria Constituição prevê e o CPC apenas exemplificou. Então processos que tratem de intimidade das pessoas devem também tramitar no tal do segredo de justiça. Por quê? A vida íntima de um casal pertence apenas a eles. Só eles é que têm interesse naquilo ali. Ah, professor, mas eu queria saber qual foi o bafão, né? Quem traiu quem no processo, por que está gerando aquele divórcio. Não é problema seu isso daí. Trata-se de intimidade de um casal, de um problema envolvendo uma família e que tem que ficar restrito apenas às partes. Apenas e tão somente a eles. Processos que envolvam também alimentos, enfim. Aqui no inciso 2º nós vemos processos de família de uma maneira bastante genérica. Tá? Processos de família devem tramitar em segredo de justiça porque envolve intimidade das pessoas, que é a hipótese que a Constituição definiu como restrição de acesso a esse tipo de circunstância também. Tudo bem? Inciso 3º, lá do Código de Processo Civil, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Tá? Além dessas situações aqui que a gente falou de família, também é protegido, né? Nós temos o direito ao sigilo de algumas informações de natureza fiscal, informações de natureza bancária. Esse tipo de informação ela também é protegida por sigilo, portanto, onde constar este tipo de informação, o processo também tem que ter o seu acesso restrito. Tá? Vejam, não é segredo de justiça. Mesmo que o Código de Processo Civil esteja falando isso aqui, não se trata de segredo de justiça. É restrição de publicidade de alguns atos processuais. Pô, professor, mas você fala que é restrição de acesso a alguns atos processuais, mas se eu for lá no fórum para poder ver um processo de família, eu não consigo ver esse processo. Realmente, não consegue. Mas existem algumas circunstâncias que a gente vai precisar analisar aqui, tá bom? Dá uma olhada aqui no que diz o parágrafo... Cadê? Aqui, ó, parágrafo 2º do próprio artigo 189. Tá? Antes da gente fazer aqui a leitura do dispositivo legal, eu tenho que informar para vocês que mesmo nesses processos, tá, todos os atos processuais eles precisam ser publicados no Diário Oficial. Tá? Então, todos os atos em processos que tramitam em segredo de justiça também são publicados. Tá, ok? Com nomes tudo cifrado, com siglas e tudo mais, mas são publicados, para que ninguém saiba o que está acontecendo. Mas se você olhar lá o parágrafo 2º do 189, está falando o seguinte, que se você comprovar o seu interesse naquele tipo de processo, tá? Ainda assim, o juiz vai permitir que você tenha acesso ao dispositivo da sentença, aquele trecho que de repente pode interessar a você. Como assim, professor? Vamos supor que eu sou credor daquele casal que está se divorciando. E eu quero saber como é que ficou a partilha do patrimônio, né, desse casal para poder movimentar o meu processo de execução contra, né, para poder tentar pegar o patrimônio daquele casal. Então eu tenho interesse em saber o que ficou de bens para um, o que ficou de bens para o outro, para que eu possa promover a execução. Eu comprovando isso para o juiz, né, ele vai me mandar emitir uma certidão, né, falando do dispositivo da sentença, que conste esta informação que eu comprovei para ele que eu tenho interesse, e vai permitir que eu tenha acesso a esta informação. Os outros atos do processo terão seu acesso completamente restringido. Tudo bem? Senhores, com isso nós estudamos, né, durante 1 hora aqui os princípios da publicidade, da imparcialidade do juiz, de maneira completamente exaustiva. Tenho apenas mais 40 segundos para poder conversar com vocês, mas basicamente não temos mais tempo para poder falar sobre outros princípios.
Daqui a pouco eu vou postar algum tipo de atividade lá no Google Classroom. Aguardo vocês na semana que vem para a gente fazer uma outra live, se essa pandemia não tiver passado ainda. Espero que isso tenha sido bastante exemplificativo para vocês, que tenha ajudado, né, auxiliado de alguma maneira os nossos estudos nesse tipo de situação de calamidade pública. E continuem focados nos seus estudos, tá? Continuem focados, nós precisamos ter acesso às informações do Google Classroom e cumprir com todas as determinações que estão colocadas lá, tá bem? Até uma próxima, tá? Fiquem com Deus aí e vamos torcer para essa pandemia passar.